Agora a gente vai chamar o vídeo para conhecer os melhores fundos multimercado e, na sequência, a gente vai acompanhar o nosso painel com entrevistados importantíssimos, respeitadíssimos no mercado. Então, olha só. Bom, primeiro, parabéns aos premiados. Esses fundos foram que se destacaram, né, entre os milhares de fundos multimercado analisados aí na pesquisa que a gente fez. Então, parabéns a todos. Agora a gente vai ter um painel com 2 desses gestores. O Samuel vai apresentá-los aqui, gestores da Legacy e da Verde, e vamos saber, enfim, quais foram as estratégias vencedoras e também como esses gestores estão investindo agora. Samuel, quer apresentá-los? Claro, claro. Bom, vou começar aqui pelo Pedro Jobim. O Pedro Jobim é um dos economistas menos óbvios do mercado. Ele é formado em engenharia aeronáutica pelo ITA. Obviamente que depois ele se aprofundou em economia. Ele fez mestrado pela PUC do Rio de Janeiro, que é uma escola muito tradicional em economia. Fez doutorado em Chicago, outra escola super tradicional. E em sua carreira passou por grandes bancos. Passou pelos bancos ING, Itaú, Santander, que é onde ele conheceu e trabalhou com Felipe Guerra, com quem ele saiu em 2018 lá do Santander para fundar a Legacy. E o Luiz Parreiras é outro engenheiro, formado em engenharia de produção pela USP, pela Poli USP, com mestrado em finanças quantitativas, pela USP também, que começou a carreira trabalhando no que era então conhecida como Hedging Grifo, que virou depois Credit Suisse Hedging Grifo, quando foi vendida para esse banco suíço. E em 2015, eles se separaram do Credit Suisse, originando a Verde Asset. E nesse período todo, o Parreiras teve o privilégio, de muitos poucos aí do mercado, de trabalhar ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que Luiz Stuberger. Uma relação que já dura incríveis 18 anos. Já atingiu a maioridade na relação com o Luiz. Jobim, prazer te receber. Parreiras, boa tarde. Prazer, Samuel. Obrigado, Juliana. Prazer boa tarde. Juliana, Samuel, prazer, obrigado aí pelo convite, obrigado pelo ranking, e é um prazer aqui dividir mais um painel com o Jobim. Já fizemos vários aí ao longo dos anos, né? Virtualmente aqui é sempre um pouco diferente, né? Mas vamos lá. Perfeito. Bom, eu vou começar fazendo as perguntas, mas quem estiver assistindo pode mandar as perguntas pelo link que está aqui na descrição do vídeo, que eu e o Samuel vamos selecionar algumas e fazer aqui para o Jobim e para o Luiz. Bom, eu queria começar pelo tema mais quente do momento, obviamente, né? Enfim, a gente está mais uma semana tensa, em que a crise instalada aí pela interferência na Petrobras gerou uma grande volatilidade, né, nos mercados. Então, eu queria começar perguntando sobre cenário. Essa crise alterou o cenário que vocês têm para 2021? Jobim, quer começar? Ok, posso começar. Bom, esse evento da Petrobras foi um evento marcante, né? O que acho que dá para dizer nesse momento é que a empresa, embora, enfim, tenha continuado, fez ao longo desse tempo todo um excelente trabalho, Castelo Branco vinha fazendo um excelente trabalho, mas eu acho que vale a pena a gente comparar um pouco com o que aconteceu, por exemplo, quando o presidente Bolsonaro optou por remover o Joaquim Levy em 2019. Acho que houve ali naquele momento um estranhamento, ele nunca teve uma empatia com o Joaquim Levy, substituiu o Joaquim Levy e, sob o comando do Montesano, o banco vem sendo muito bem conduzido. Né? A Petrobras é um pouco diferente, porque é uma empresa de economia mista, né? Mais da metade do capital total da empresa está nas mãos do mercado,
ela é uma empresa que lida com um preço que afeta muito a sociedade, afeta a inflação, afeta categorias importantes, então não é a mesma coisa. Mas quando o presidente diz que não tenciona intervir, ele pode estar dizendo uma coisa muito parecida com o que ele fez lá atrás. No limite, é uma prerrogativa do presidente dispor desse cargo e a empresa pode continuar sendo bem conduzida, né? A gente, é claro, vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Será que a empresa vai operar sistematicamente com prejuízo, vai operar abaixo da paridade, enfim, do que o custo, o preço de oportunidade dela em relação ao petróleo, embora lá fora sugere? Será que ela vai retomar projetos deficitários que foram objeto, inclusive, de má gestão no passado, que acabaram, nas circunstâncias, colocando a Petrobras numa situação muito difícil? Não parece ser o caso, né? Claro que o tempo é que vai dizer, mas, enfim, por mais traumática que esteja sendo essa troca, me parece que dá para dizer que o base case não que a empresa vá ser objeto ou vai ser, enfim, induzida a trabalhar de forma sistematicamente diferente do que ela vinha trabalhando. Claro, a gente vai ter que ver se se o general Lula Silva vai ser aprovado, enfim, se os conselheiros vão permanecer, qual vai ser a diretoria, os primeiros pronunciamentos do general, do novo presidente, vão ser importantes, né? Mas eu acho que, enfim, o tempo é que vai dizer. Se muda cenário, assim, a gente está num cenário muito, muito delicado, né? O cenário do Brasil, como eu costumo dizer, que acho que a palavra é frágil, né? A gente tem um ambiente de fim da pandemia, a pandemia, embora aqui no Brasil ela esteja ainda um pouco atrasada em relação ao que está acontecendo lá fora, o processo de vacinação está um pouco mais lento, embora as doses estejam chegando, à medida que chegam, a comparação com lá fora é a mesma, né? A gente está vendo os Estados Unidos, Inglaterra, Israel já com uma porcentagem grande da população vacinada, e as hospitalizações, novos casos decrescendo muito rapidamente, então acho que é uma questão de tempo da gente ingressar nessa dinâmica. Então, o base case da economia ele continua sendo direcionado por isso, né? A alternativa a isso, que acho que alguns agentes de mercado estão se perguntando hoje, será que a gente vai entrar numa self-induced recession à la governo do PT, como foi ali em 2015, 2016, que quando a ex-presidente solapou a confiança dos investidores e da estrutura de oferta do país, intervindo aí em diversos setores, né, não só petróleo, como energia, como vários outros, aí você poderia entrar realmente numa self-induced recession que a essa altura no Brasil, né, depois da gente viver 2015, 2016, com queda de 3% de PIB, crescer 17, 18, 19, um pouco mais de 1%, né, 2020 cair aí em torno de 4% de novo, a gente não consegue mais aguentar uma recessão desse tamanho. Então, esse é um cenário alternativo, plausível, eu acho que mas ele ainda não é o base case. Então, a gente, claro, está, enfim, acompanhando os acontecimentos. Tem um outro ponto importante do cenário, que é a PEC fiscal, né, que está sendo encaminhada para o Senado. O formato dela é um formato muito bom, né, os detalhes já foram conhecidos desde ontem, hoje foi divulgado aí o formato final. Enfim, acho que a gente pode falar disso depois, não quero também falar aqui, mas, enfim, é uma outra componente de cenário que, se aprovado, ele vai dar um marco fiscal para o país, que é uma coisa que o ministro Paulo Guedes luta há muito tempo, acho que é a coisa que ele mais quer fazer desde que entrou lá, e agora eu acho que é uma oportunidade quase única de fazer, porque pela primeira vez ele tem, na verdade, um leverage na mão, que é o desejo dos políticos por uma prorrogação do auxílio, né? Então, é um momento crucial e, para tentar resumir, altera o cenário. Eu acho que, fundamentalmente, o cenário ainda não está alterado. A gente vai trabalhar com mais inflação, depois acho que a gente pode falar sobre isso, né? Estamos indo aí para um cenário de inflação global intenso, um cenário de inflação no Brasil elevada também, mas são coisas que não têm a ver exatamente aí com esse desenvolvimento da Petrobras. Por mais traumático que isso tenha sido, né, acho que, não, claro, que não foi a melhor forma de fazer, do ponto de vista aí do mercado, do valor. A gente viu quanto que a empresa perdeu no valor do mercado desde sexta-feira,
Mas, respondendo, talvez de forma um pouco longa, não altera ainda o cenário base do país. Perfeito, Pedro. Então, só para resumir, o cenário continua sendo de um crescimento moderado da economia, com um aumento de juros que começaria agora em março, acho que era essa a sua previsão, né? Isso se mantém? Isso, assim, na verdade, em relação a juros, né, a gente tem uma visão que é a seguinte: o Banco Central ele demorou para cair os juros ao longo da pandemia, né? O juros ele só foi chegar no patamar de 2%, se não me engano, em agosto do ano passado, né, quando, na verdade, a atividade já estava retomando, e ele permanece num patamar incompatível, agora ele está em 2% ainda, é incompatível com o que está acontecendo no Brasil e lá fora, né? Quer dizer, a gente está vendo a inflação crescendo, tem desbalanceios entre oferta e demanda em várias cadeias globais, né? As pessoas mudaram a cesta de consumo, saindo de serviços, indo em direção a bens, né? Isso, enfim, bens duráveis, bens semiduráveis, que envolvem aí a produção de commodities, envolvem o uso aí de diversos componentes que estão faltando no mercado, né? Isso provoca inflação. O juro, ele estando muito baixo, a gente acha que isso tem uma contribuição no valor relativo da nossa taxa de câmbio, né? Muita gente acredita, né, que é só a parte fiscal a responsável por esse prêmio que a gente observa na curva de juros e pelo valor da moeda. A nossa moeda está aí entre 10% e 15% depreciada em relação aos pares dela, em qualquer métrica que você utilize. E se você comparar também com países que têm uma situação fiscal semelhante à do Brasil, como a África do Sul, ela está numa categoria de, enfim, está com um valor de taxa de câmbio que está muito diferente do nosso. Então, a gente acredita que a postura da taxa de juros no Brasil, que a política monetária, do jeito que ela está sendo praticada, ela tem, sim, uma componente. E, assim, isso leva à elevação dos preços das commodities em reais, inclusive do petróleo. Então, acho que esse episódio aí da Petrobras, ele poderia ter sido, se não evitado, ou sendo, no mínimo, adiado ou suavizado, se a gente tivesse uma condução distinta aí da taxa de juros, né? Então, para responder a tua pergunta, sim, a gente, na verdade, acha que o juro já deveria estar subindo, a gente tem convicção que o juro vai subir, agora, o processo começa agora em março, né? O certo seria o Banco Central dar mais de 50 pontos, o ajuste deveria ser muito mais rápido, né? Algo como 75 ou 100, para chegar rapidamente aí a um patamar de 4%, 5%, aí, pelo menos, mas não me parece que vai ser o que ele vai optar. De todo modo, a gente acredita que, ao fim do ano, os juros devem estar em um patamar aí, em torno de 5,5%, talvez até um pouco mais. Queria ouvir a tua opinião aí. Será que esse evento da Petrobras foi a gota no copo d'água cheio que transbordou? Ou para vocês isso não foi tanta calamidade assim a ponto de mudar estruturalmente o cenário de vocês? Como que vocês estão debatendo aí na Verde esses eventos recentes? E como que isso impactou ou não a cabeça de vocês olhando daqui para frente? Bom, eu diria que, em grandes linhas, eu concordo com muito do que o Jobim falou. Acho que não é suficiente né, para você fazer uma guinada de cenário brutal. Obviamente, a gente já viu esse filme a gente esquece, né? Mas a gente já viu esse filme em várias outras ocasiões. Dólar em alta, petróleo em alta, uma combinação explosiva para qualquer política em qualquer lugar do mundo. Isso não é um problema exclusivo da situação atual, né? O Fernando Henrique já lidou com isso, o Lula já lidou com isso, o Temer pediu o cargo do Pedro Parente, tem o exemplo do Joaquim Levy, né, no BNDES ali com... Agora a gente tem um presidente que talvez faça as coisas, né, não vale a pena discutir o conteúdo, mas a forma é, de longe, a pior possível, né, e isso se reflete na destruição de valor que a gente viu nas ações da Petro desde ontem. Mas entrando no cenário macro, acho que não, enfim,
gente pode ter uma mudança marginal aqui, talvez a gasolina e o diesel não vão subir tudo quanto seria de se esperar, dado o preço de petróleo, etc., mas isso é marginal, a gente acha que está num cenário de retomada cíclica global. O Brasil está atrasado nisso porque foi brutalmente incompetente em ter vacina, né? Então, nosso governo falhou miseravelmente nessa tarefa, como, aliás, tem falhado muito em toda a gestão e da pandemia. Mas, enfim, é o que é, e a retomada ela vai vir um pouco mais lenta, porque a gente está vacinando mais devagar e a gente vai estar convivendo ainda com um cenário de pandemia um pouco preocupante, mas, enfim, acho que a questão da retomada, ela, de uma certa maneira, está contratada. Em termos de inflação, juros, enfim, acho que é um pouco, talvez seja um pouco menos extremo em relação à expectativa aí que o Jobim disse, mas é óbvio, está evidente que o juro brasileiro está no lugar errado, né? Não dá para o país ter taxa de juro real negativa de -2%, né? Hoje, em grandes números, a gente tem uma Selic de 2% e uma inflação sendo, né, bonzinho, que está rodando a 4%. Então, a gente está rodando com uma taxa de juro real negativa de 2%, nunca antes na história desse país, né? Se a gente voltar aqui pós-plano real, e a consequência óbvia está no câmbio, está no IGPM, enfim, tem outros lugares. Então, nesse ponto, eu estou bem alinhado com o Jobim. Eu acho que talvez há que se ter um cuidado com o ritmo e com o choque de aumento e tal. Então, a gente acha que vai subir, mas a gente acha que vai subir menos do que está precificado. Até porque, né, a gente convive com uma realidade fiscal e de endividamento muito preocupante, né? Então, a equação dos juros, ela não é equação isolada só de macro, ela tem um componente fiscal muito importante, porque a gente sai dessa pandemia com um legado de uma dívida PIB de 90%, né? Então, o Banco Central não pode esquecer desse fator. Então, acho que isso, de uma certa maneira, vai fazer com que o ritmo da alta seja um pouco mais lento e mire algo tipo entre 0% e 1% de taxa de juro real ali no médio prazo. Então, se a gente imaginar que a inflação é 4%, a gente vai ter uma Selic ali que vai convertir para algo entre 4 e 5, talvez mais para 5, se o câmbio se acomodar de fato, como alguns modelos indicam, num nível mais baixo do atual. Talvez ele não precise ir até os 5 ou mais, mas se não se acomodar, acho que vai. Mas o contexto, enfim, acho que a Petro ela é um problema micro, né, e não necessariamente um problema macro. Agora, ela revela a natureza, não é que ela revela, ela torna clara algo que muita gente já sabia, que é o Bolsonaro não é um liberal, né? Então, ele assumiu um pedaço dessa agenda como parte do processo eleitoral, mas a natureza dele, a crença dele não é liberal. Então, no momento confrontado com um problema, que é o preço da gasolina e do diesel subindo explosivamente, né? Ele tomou a decisão politicamente mais, não sei se fácil, mas talvez mais conveniente no momento, que é pôr a mão na Petrobras com as consequências que a gente está vendo, né? Então, acho que o problema micro está aí e não vai embora tão cedo, né? Como o Jobim falou, o problema é o exemplo, né? Você faz todo mundo começa a perguntar, e o próprio presidente deu declarações nesse sentido, né? Vem mais coisa por aí, então todo mundo está tentando achar quem são as próximas vítimas, entre aspas, e isso introduz um prêmio de risco importante nos preços de ativos estatais e, de uma certa maneira, nos ativos brasileiros como um todo, né? Mas não deveria, na minha opinião, mudar tanto o cenário, a visão macro aqui de curto e médio prazo.
Perfeito, Parreiras. E alguns gestores usaram esse momento mais recente, essa volatilidade, para fazer mudanças nas carteiras. Então, vou fazer uma rotação de ativos, ou comprar mais, ou vender mais, ou, enfim, mudar as classes de ativos. Houve mudanças nas carteiras dos fundos da Verde? Em termos significativos, não. Até porque, como eu respondi na pergunta anterior, o nosso cenário não mudou. Então, em grande medida, a gente não fez grandes movimentações aqui nos últimos dias por conta dessa volatilidade. Obviamente, enfim, a gente está nos mercados todo dia, como qualquer gestor da nossa escala, enfim, interagindo com os preços e comprando e vendendo ativos quando a gente acha que a oportunidade aparece. Mas, em grande medida, não. As nossas grandes exposições, seja em bolsa no Brasil, seja nos mercados globais, em juros, em dólar, elas continuam, em grande medida, muito parecidas. Tá? O Jobim, e aí na Legacy? Você falou um pouco do cenário, deu até um pouco mais de detalhamento, mas em termos de posicionamento nas carteiras, houve alguma mudança estrutural, pelo que eu entendi, não, mas teve alguma mudança tática nas principais posições dos fundos? Olha, muito pouco, Samuel. As nossas posições continuam sendo grandes no que a gente já acreditava, né? Bolsa lá fora, a gente tem uma carteira diversificada aqui dentro também. As teses aí de juros, que juros lá fora permanecem intocados também. A gente sempre faz um ajuste ali, porque a gente sempre tem uma postura de procurar preservar o resultado, não enfim, deixar muito o resultado negativo correr, então a gente reduz um pouco nesses momentos, mas não foi nada significativo. Então, essencialmente, as nossas posições, elas estão muito semelhantes ao que estavam uma semana atrás. Tá bom. Jobim, você falou sobre perspectivas, né, de cenário macro. Eu queria saber também de perspectivas para a Bolsa. Mudou alguma coisa por conta dessa crise recente da Petrobras? E como é que estão as exposições dos fundos da Legacy, dos fundos multimercado da Legacy em Bolsa? A gente tem, Juliana, uma carteira de Bolsa Brasil que é bem diversificada, são empresas aí em diversos setores em que a gente faz uma pesquisa grande. Enfim, tem setor de locação de automóveis, tem setor de saúde, tem alguns bancos, temos uma posição de Petrobras, parte está em opções, então ela acabou se reduzindo um pouco com o que aconteceu. Assim, o cenário não mudando, a perspectiva das teses, ela permanece a mesma, né? O que, assim, tentando elaborar um pouco essa relação aí entre bolsa e cenário, né? Quer dizer, a gente tem sempre um contínuo, né? Na verdade, aqui na Legacy, a gente sempre, de forma geral, acreditou na perspectiva de crescimento ao longo desse quadriênio, né? Desde lá de 2019, né? Veio a pandemia, que, enfim, atingiu todo mundo. A gente está num processo aí de recuperação da credibilidade, quer dizer, tem essa agenda fiscal e tem a agenda micro, né, a agenda de privatizações. A agenda fiscal, na verdade, ela poderia já ter avançado mais rapidamente durante o ano passado, mas a gente vê agora uma oportunidade, na verdade, dela avançar com mais rapidez, até você consolidando as 2, 3 PECs que estavam em tramitação, para prover, finalmente, o marco fiscal que há tanto a gente gostaria, né? Sob essa possibilidade de alavancagem que a equipe econômica tem agora de haver a renovação do auxílio, né? Então, assim, desde que esse marco ele permaneça intocado e não haja nenhuma, digamos assim, grosseria ou mudança assim, irrevogável de descredenciamento da equipe econômica, a gente continua com as teses e a Bolsa ela deve continuar andando com o desconto que enfim, devido com relação à Bolsa e múltiplos lá fora, pelo fato de a gente ser um país com fragilidades fiscais que eu diria que são permanentes, né? Por mais que essa PEC ela procure resolver o problema aí dos próximos 5 anos, digamos assim,
a gente vai ter uma dívida PIB em torno de 90%, a gente vai crescer algo, isso tudo der certo, como vai 3,5% esse ano, né? Mas a gente não sabe o que nos reserva em 2022, né? Então, os descontos das companhias de varejo, das companhias estatais, das companhias de commodities, por estarem no Brasil, esse desconto ele vai continuar. Então, a gente depende da continuidade do ciclo global e da manutenção de um norte mínimo de estabilidade aqui no Brasil. Dado esse norte mínimo, as teses micro, que a gente estuda e tem as posições, elas vão funcionando. Quer dizer, a gente teve, por exemplo, uma série de IPOs no Brasil esse ano, tem muita empresa boa que entrou no mercado, outras aí nem tanto, mas mal ou bem a gente está descobrindo não, né? O brasileiro, acho que ele sempre teve essa característica de empreendedor, mas a gente descobre aí bolsões de oportunidades com empresas que estão indo ao mercado em função das condições favoráveis lá fora. Vamos ver se esse movimento vai continuar, né? Porque as pessoas ficaram muito ressabiadas com o que aconteceu nesse fim de semana, e a gente tem que ver se esse movimento de troca do presidente da Petro ele vai ter continuidade ou não na Petro e em outras empresas, né? Por exemplo, teve um sinal bem positivo ao longo do dia de hoje, que foi o envio até a toque de caixa da MP, que capitaliza a Eletrobras e dilui a participação da União a um nível que ela perde o controle. Pelo que eu vi até agora há pouco, ia ser enviado no Diário Oficial extra ao longo do dia de hoje, né? Então, quer dizer, o governo, até o presidente, ele tem um pouco essa característica. Ele às vezes, dá vazão ao ímpeto dele, com uma decisão, como o Parreiras falou, da pior forma possível, gera uma perda de valor, uma destruição enfim, de valor, mas, enfim, dá sinais na direção contrária, reafirmou a posição do Paulo Guedes agora à tarde, né? Então, assim, com esse norte, com esse norte mantido, as teses que a gente tem de bolsa, elas continuam aí. Claro que, assim, o Brasil é um país que merece esse desconto. A gente levou várias facadas nas costas ao longo desse período, né? O ano de 2020, ele foi assim, quer dizer, parecia que ia tudo bem, foi um ano terrível, mas, assim, a agenda local ela estava mais ou menos em linha ali até julho, agosto, de repente, aquela confusão ali, agosto, setembro, nada andou, né? Todo mundo achava que o ministro ia ser demitido, que tudo ia acabar, e não, quer dizer, a coisa ali está mais ou menos de pé. Então, assim, vai ser sempre com esse susto, sempre com esse desconto, mas é por isso que tem desconto, né? Porque o país ele oferece um risco macro que não é trivial e não vai desaparecer, né? Existe a chance enfim, disso tudo ir para o brejo, né? Quer dizer, por exemplo, se a PEC fiscal não avançar, se esse comportamento do presidente se espalhar por outros setores, né? Se eventualmente ele quiser realmente intervir na PEC, os sinais até aqui são de que não é isso que ele quer fazer. Ele só trocou um dirigente que não tinha uma empatia com ele, né? Então, isso tudo pode mudar e os descontos eles vão estar sempre, de certa forma, compatíveis com isso. Então, isso dá o sinal verde para que a gente continue estudando as teses de mercado local que a gente tem e continue alocando esses recursos na nossa carteira de bolsa. Perfeito, Jobim. Não, respondeu sim, está ótimo. Parreiras, ainda sobre Bolsa, na última carta aos investidores aí do Verde, vocês dizem que a Bolsa tem condições de absorver um ciclo de alta dos juros, mas esse conforto não é ilimitado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, até quando que vai esse conforto e que vocês estariam otimistas com a Bolsa? Acho que o que está por trás um pouco dessa ideia é o fenômeno que a gente está vendo de realocação do portfólio do investidor brasileiro em todos os níveis, né, do mais sofisticado à pessoa física que está entrando agora, de correr mais risco, né? Então, a queda do juro, que é um processo que começa lá atrás no governo Temer né, teve uma pernada aqui acelerada final ali com a pandemia no meio do ano passado, ela forçou as pessoas a saírem do conforto
do CDI, né, e irem em busca de mais risco. Esse fenômeno a gente está vendo em todos os ativos, né, mas especialmente naqueles que têm mais risco. Então, as pessoas estão indo atrás de fundos imobiliários, de ações, de fundos multimercado, de todo tipo de investimento, até as coisas, né, private equity, venture capital, etc. Então, a grande premissa que está por trás disso, né, dessa realocação de portfólio que está acontecendo no Brasil faz 4 anos, talvez 3 anos e meio, é um fiscal arrumado que permite uma taxa de juro real e nominal estruturalmente mais baixa. Qual que é o problema que a gente está vivendo aqui desde o meio do ano passado? Ao mesmo tempo que a taxa de juros caiu muito e foi para níveis nunca antes vistos, né? A gente está convivendo com a Selic de 2%, o fiscal potencialmente está ficando bem desarrumado, né? Legado do auxílio emergencial exagerado, que foi feito na pandemia, e no fim do dia dessa dívida PIB de 90%, né? Então, se o fiscal desarruma, a taxa de juros tem que ser muito mais alta. E se a taxa de juros é muito mais alta, o que vai acontecer? As pessoas vão voltar para o conforto do CDI, né? Onde você ganha dinheiro sem correr risco. E aí todo esse processo não vai ser totalmente revertido, mas com certeza vai ser interrompido. E aí os ativos de risco, especialmente a bolsa, ficam com muito mais dificuldade de performar, né? Aí você vai depender muito mais da individualidade micro de cada caso, um pouco na linha que o Jobim estava falando, de achar, de fato, as empresas que são as grandes ganhadoras, ou consolidadoras, ou que têm um retorno excepcional, né? Então, a gente acha que existe um caminho do meio possível com o fiscal arrumado, especialmente se a PEC emergencial for arrumada e for aprovada, como, enfim, está colocado aqui, a gente não fizer mais uma rodada exagerada de auxílio emergencial, etc., dá para ter um fiscal arrumado, a taxa de juros vai subir, porque ela, -2 negativa, né, taxa de juros real negativa do jeito que está hoje é insustentável, mas ela pode ir para um nível ali entre 0% e 1% real, que permite que esse processo todo de realocação de portfólio, etc., que beneficia os ativos de risco, continue. Então, é isso que está por trás dessa frase, né, que a gente colocou ali na carta, de que a bolsa aguenta até um certo nível. Agora, se o fiscal desarrumar muito mais, né, e a gente for para uma trajetória divergente aqui de dívida PIB, a gente está falando de outro contexto de taxa de juros, né, de outro contexto de prêmio de risco, e, portanto, a bolsa não aguenta, né? Então, é um pouco esse equilíbrio dinâmico que envolve um componente macro, fiscal e de taxa de juros, mas que ele tem reflexo em todos os ativos de risco brasileiros, né? Essa é a equação que a gente está tentando se equilibrar e, enfim, construir o portfólio. Até agora, a gente está confortável e até por isso a gente mantém posições em bolsa importantes nos nossos fundos, que a gente acha que dá para conduzir um fiscal que está mais complicado, mas tem arcabouço institucional, etc., para ser bem conduzido, e uma taxa de juro que volta para um nível ali de real e nominal razoável. Não 2, mas não 10. Né? Então, a gente vai... Eu imagino que a gente vai ficar ali nos 5 e pouco. E com isso, o mercado de ações toca a sua vida tranquilo, sem ter um grande problema de saída de dinheiro, etc. Né? Então, é um pouco isso que está por trás daquilo que a gente escreveu, e é o que tem balizado o jeito que a gente tem posicionado os portfólios nos últimos meses. Agora, pode ser que mude? Pode ser que mude. Se o fiscal desequilibrar muito mais, né, a gente passa o Congresso passa um auxílio emergencial, mas não faz nada das amarras fiscais necessárias que estão colocadas, das contrapartidas que têm sido colocadas, que estão aqui na PEC que foi mandada para o Senado hoje, que têm sido discutidas na mídia. Não faz isso, a equação fiscal fica complicada. Ou acha que dá para fazer, né, o governo e o Congresso acham que dá para fazer auxílio emergencial ad eterno, né? Então, aí não tem equação fiscal que pare de pé, e todos os ativos brasileiros, incluindo a Bolsa, vão pagar o custo de um prêmio de risco muito mais alto, né? Então, essa é um pouco como a gente está vendo essa situação hoje. Boa.
Boa. A gente falou bastante de bolsa aqui, mas a gente não falou ainda sobre uma outra amiguinha da bolsa, um amiguinho da bolsa, que é o dólar, né? A gente sempre, quando fala de um, está falando do outro. A Petrobras caiu, puxou várias estatais, derrubou o índice como um todo, e o dólar também foi bastante afetado. Eu vou perguntar para vocês dois aqui como que vocês estão pensando com relação ao dólar, mas eu queria 2 desafios aqui. Primeiro, de tentar falar em 2 minutinhos, cada um de vocês, mas eu não queria ficar preso ao imediatismo do que vocês estão falando do dólar agora. Como quem está ouvindo vocês, né, o cotista que eventualmente pensa em compra dólar ou não está tendo muito mais esse problema, porque infelizmente a gente não está viajando, né? Quando a gente ia viajar para o exterior, sempre pensava no dólar. Mas, Jobim, em termos práticos, como que vocês veem o dólar hoje nesses níveis, tá? Subiu bastante, aí está depreciado contra diversas outras moedas do mundo. É uma vergonha a nossa moeda depreciar mais do que, sei lá, o peso argentino, algumas moedas de países africanos que são muito mais pobres do que nós. Mas como que vocês veem o dólar nos patamares atuais e pensando mais no médio prazo? E como que é a cabeça de vocês quando vocês analisam? O que são os elementos que fazem vocês avaliarem se o dólar está barato ou está caro? Então, o dólar está muito caro no Brasil. Né? A moeda, quando você fala caro, é que não compensa comprar dólar, é isso? Ele tá muito depreciado em relação a qualquer parâmetro histórico, qualquer valuation, né? Qualquer método de avaliação de fundamentos que você faça. Né? O Banco Central ele vai subir os juros. Né? Ele vai subir para um patamar, enfim, vai se situar aí pelo menos aí 5%. Então, a gente acredita que no curto prazo o real ele vai se apreciar, mas aí, tentando pensar um pouco mais médio prazo, né, quer dizer, a aposta na moeda, mas assim, o valor da moeda está ligado ao crescimento do país. Então, assim, a gente, houve muita saída de capital do país ao longo dos anos aí de 2019, 2020, saiu muito capital, saiu muito capital de portfólio, saiu de investimento direto, brasileiros estão, claro, com juros mais baixos, já a um ritmo significativo, colocam os seus recursos para trabalhar comprando ativos lá fora. Então, o capital ele vai retornar ao Brasil se houver oportunidade de retorno real, quer dizer, se houver projetos, se houver, enfim, business aqui, se houver geração de valor que atraia esses recursos. Então, o país precisa crescer. Né? No curto prazo, vai haver uma apreciação do câmbio, porque, na nossa visão, você até pode falar um pouco do dólar lá fora, o dólar enfim, tem algumas coisas acontecendo, mas acho que, essencialmente, ele tende a se depreciar. O nosso país aqui poderia já estar se beneficiando um pouco mais disso. No curto prazo, está, enfim, super caro o dólar, e a não ser que você acredite que o cenário base é diferente desse que eu e também o Parreiras colocaram, que ainda é de manutenção do marco fiscal e, eventualmente, isso vai gerar uma recuperação da confiança e vai fazer com que o país cresça, né? Se você não tiver essa premissa, o dólar está barato. Né? Tem o risco do Brasil virar Argentina, de, eventualmente, a gente partir para uma recessão, uma ruptura desse marco fiscal, intervenção em vários setores? Tem. Parece ainda baixo. Né? Então, nesse sentido, ciclicamente o dólar está alto, o real vai se apreciar com o ciclo do Banco Central e o país crescendo, a gente pode ver a moeda trabalhando em patamares aí mais justos, né, que seria abaixo de 5, né, se tudo der certo. Parreiras, algum ponto divergente aqui ou complementar? Assim, eu vou dar uma resposta curta. Eu estou comprado em dólar já faz vários anos, eu continuo comprado, menor do que eu estava alguns meses atrás, especialmente por conta das considerações globais, que eu concordo com o que o Jobim falou, e porque a gente está na beira aí do início do ciclo de alta, mas eu prefiro ficar otimista com o Brasil na Bolsa e, em alguma medida, nos juros e ter o hedge no câmbio do que ficar sem esse hedge. Eu acho que se a gente fizer bobagem, o câmbio é muito, muito mais alto do que está aí, mesmo estando barato, de fato, o real está barato, por qualquer métrica histórica ou de valor relativo aí com os pares.
mas eu prefiro ter isso do que não ter, né? Então, o portfólio precisa, não necessariamente precisa, enfim, é uma decisão de cada gestor, mas eu durmo tranquilo à noite estando comprado em dólar. Hoje é mais uma proteção para as tuas principais posições do que uma exposição em que você quer ganhar. Você está torcendo para o resto dar certo e perder um pouquinho aí, é isso? É isso. Tá bom. Isso. Perfeito. Essa pergunta do dólar tinha chegado aqui entre os nossos leitores. O Samuel fez a pergunta. Uma outra pergunta que chegou aqui é se essa live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada, vai ficar disponível no YouTube do Infomoney. E eu queria agora, Jobim, Parreiras, que vocês fizessem um resumo para quem está assistindo, porque a gente falou muito de cenário, o que muda, o que não muda, mas como é que vocês estão posicionados? Quais são as principais posições dos fundos aí que foram premiados? Parreiras, quer começar? Começo, claro. Bom, a gente tem uma posição relevante em bolsa, a gente está comprado tanto aqui quanto lá fora. O Sena hoje tem aproximadamente 30% do fundo comprado em bolsa. Desses 30, 17 são no Brasil e 13 lá fora, com foco bastante grande nos Estados Unidos. A gente tem posições aqui em NTNBs, no mercado brasileiro, na parte, diria, intermediária da curva, achando que, um pouco na linha do que eu falei, a gente acha que o Banco Central vai normalizar o juro real para algo entre 0 e 1, mas o que está precificado na curva é muito mais que isso. Então, a gente gosta dessa posição já tem um tempo e continuamos achando que vai funcionar mesmo aí entrando num ciclo de alta. Alguma proteção comprada aqui no dólar, como eu mencionei, em torno de 3% do fundo. A gente tem um livro de crédito grande entre Brasil e lá fora, quase 10% do fundo, e posições tomadas em juros globais, né, especialmente na Europa, em menor medida nos Estados Unidos, que dão algo, mais uns 20% do fundo ali, nas taxas de juros um pouco mais longas, e uma pequena posição aplicada em juros na China. Então, é um portfólio tem um driver de risco bem importante em bolsa, mais outros riscos globais aí em juros, crédito e alguma coisa em moedas também. Só para traduzir aqui, tomado em juros quer dizer que você está apostando que os juros naqueles países vão subir e aplicados Perfeito. Em juros, você está apostando que os juros vão cair, correto? Perfeito. Obrigado pela tradução. A gente acaba sempre falando Boa. Na linguagem técnica aí, enfim, é sempre importante explicar isso aí. A gente acha, só para contextualizar, retomada cíclica global, como eu falei, né, países vacinando e saindo aí da quarentena, enfim, tendo uma aceleração de crescimento, com mais estímulo fiscal, como no caso dos Estados Unidos. Então, as taxas de juros longas, na maioria das curvas ali, deveriam subir. Então, por isso a gente está tomado, né, apostando que elas vão subir. E a gente está aplicado na China como oposto, né, uma posição pequena, achando que vai cair lá, porque vem de um nível já bastante alto. Então, é um contexto um pouquinho diferente. Jobim, quais são as principais posições aí nos fundos da Legacy hoje? As posições do fundo da Legacy, Samuel, elas permanecem muito semelhantes. Hoje a gente tem uma posição em torno de 18% do fundo comprado em bolsa, bem equilibrado, metade no Brasil, metade lá fora. A carteira lá fora é bem diversificada geograficamente e setorialmente também, então ela envolve tanto uma parte mais de velho, de economia mais antiga, quanto uma parte mais moderna, né, de tecnologia. E aqui dentro são as teses aí que a gente já tem há bastante tempo. Então, é uma posição que está um pouco menor do que o que ela já foi, mas é uma posição, talvez a mais importante posição do fundo, né? A nossa visão aqui é de que o dólar se enfraqueça, e aí acho que tem um pouco de você ver exatamente em que região. A gente sempre, já há bastante tempo, que a gente carrega uma posição comprada em CNH, né, em Yuan, pelo fato de que a China e o entorno dela, né, são países que, né, a China cresceu 2,5% no ano passado, vai crescer 8% esse ano. Ela hoje tem uma condição de absorver uma apreciação maior da sua moeda, porque ela consegue crescer via consumo, via absorção doméstica, não é algo aí que seja só baseado em exportação, muito embora a exportação
ainda esteja indo muito bem, mesmo com a apreciação aí da moeda. A gente aproveita oportunidades táticas aí de depreciação do dólar contra uma cesta de moeda G10 também, que tem a ver com o que está acontecendo no money market dos Estados Unidos, né? Quer dizer, o fato do Tesouro utilizar agora, ir na direção de diminuir muito a posição da sua conta bancária no Fed, que pode fazer com que os juros curtíssimos lá nos Estados Unidos caiam. Isso gera um pouco essa pressão de desvalorização, que é uma coisa mais tática, mas essencialmente a gente tem uma posição grande vendida em dólar com essa característica, um pouco mais tática no G10, um pouco mais estrutural nas moedas asiáticas, né? A gente acredita que a inflação global vai subir, né? As taxas de juros globais estão subindo, estão esticando, né? A parte longa tem aberto bem mais do que a parte curta, porque a gente sabe que no curto prazo os bancos centrais eles têm esse desejo, né, de fomentar e deixar que a inflação apareça, né, de passar a mensagem para os mercados que vão ficar, de certa forma, aí parados, né, agindo pouco, ou não agindo, na verdade, né, durante um bom tempo, que deve fazer com que as taxas longas continuem abrindo. Então, a gente tem uma posição tomada em créditos, 10 anos, né? Temos também em 30 anos. Não são posições grandes no tamanho do fundo, mas elas compõem esse portfólio. Na parte de juros de Brasil, a gente tem uma posição tomada em juros curtos, porque a gente acredita que o Banco Central, assim, ainda que ele não entregue a dinâmica da inflação e, enfim, tanto local quanto lá fora, vai sugerir que ele possa entregar mais do que hoje está apressado na curva curta de juros. E temos uma posição também que é um misto de flattening de B, né, na curva de juros real, com inflação comprada. A gente acredita que, embora as implícitas estejam já mais altas, né, todas elas aí nessa faixa de pelo menos 4,30, algumas até mais altas, a gente acredita que elas possam trabalhar ainda mais altas. Então, a gente tem essa composição que é tomada no curto, comprado inflação ao longo da curva e alguma coisa de flattening nas Bs. Jobim, traduz para a gente aí, no resumo de flattening, steepening, implícita, para a pessoa física que não é técnica. Vocês estão achando que é bom, por exemplo, a pessoa física que fosse olhar uma NTNB, né, o Tesouro IPCA, faria sentido comprar agora ou esperaria para comprar um pouco mais à frente? Olha, quer comprar uma assim, AB seca no final do dia? Basicamente, é melhor esperar um pouco. É melhor esperar um pouco e, na verdade, trabalhar com a expectativa de juros mais altos. Acho que, para falar numa frase só, a gente trabalha com a perspectiva de juros mais altos, principalmente de inflação, mas pode ser um pouco via B também, principalmente a parte mais curta. Então, para simplificar, não é um bom momento, na nossa visão, de entrar nas Bs. Até porque acho que a parte lá fora deve continuar abrindo, e isso pressiona também a estrutura de juros reais aqui. Certo? Só para complementar, a gente tem também uma posição aplicada em juros do México. A gente acredita que ele vai continuar caindo, embora seja uma posição menor em relação ao que a gente já teve. Ótimo, pessoal, a gente já estourou o tempo aqui, os 45, os 48 do segundo tempo, mas eu queria terminar com um bate-bola super rápido para vocês, rápido mesmo. Queria fazer a mesma pergunta para os dois. Primeira, dica de livro para 2021. Eu estou vendo Parreiras aí com um monte de livro atrás. Qual é o da vez, Parreiras? Na verdade, eu vou dar uma dica que não é o da vez, é um livro que eu já li, na verdade, eu li em 2019, mas eu acho que se aplica muito ao que aconteceu em 2021, então eu mostro, né? A gente não fala só, a gente mostra. Esse livro, Range, eu acho que tem tradução em português, confesso que eu não sei o nome exatamente. Tá cortando aqui um pouco dele. Mostra um pouquinho mais centralizado. Range. Tá. Mas ele tem o subtítulo dele, acho que explica o que ele quer dizer, que é por que os generalistas triunfam num mundo de especialistas, né? Eu acho que a crise ensinou para a gente, ou reforçou algo que eu já acreditava muito, que o mundo é melhor você ser um generalista capaz de olhar várias coisas diferentes do que ser um ultra especialista, né? O mundo força a gente muito a ultra especialização, e eu acho isso
no longo prazo é uma coisa ruim. Então, enfim, tem milhares de exemplos aqui nesse livro, eu recomendo todo mundo para ler, porque tem muita coisa interessante para aprender ali. Legal. Jobim. Olha, eu vou sugerir um livro aqui de economia que estou acabando, que é muito bom, chama The Great, eu não tenho a foto dele para mostrar, mas é fácil, ele é do Charles Goodhart e do Manoj Pradhan, chama-se The Great Demographic Reversal. E ele basicamente ele argumenta que a inflação ficou baixa durante muito tempo ao longo desses últimos anos, né? Vai subir nos próximos anos, e o argumento central é a despoupança que vai acontecer em função do fato da população de boa parte do mundo estar envelhecendo muito rapidamente, né? Então, quando as pessoas envelhecem, isso vai acontecer na China, inclusive, está acontecendo já em grande medida nos países desenvolvidos, as pessoas tendem a despoupar e consumir os recursos que acumularam ao longo da vida, os gastos com saúde, né, principalmente nas fases finais da vida, estão ficando muito elevados, né? Então, isso é um fator, e vários outros que ele cita no livro, né, que não vai dar tempo para a gente elaborar aqui, mas que sugere que é um dos motivos pelos quais a gente deve trabalhar com uma inflação mais elevada ao longo dos próximos anos. Última pergunta, precisa ser uma frase, tá? Mesmo. O que ficou no passado e não deve se repetir agora em 2021? Jobim. Olha, Juliana, eu pensei nessa sua pergunta, sabe? E eu te confesso o seguinte, tem duas coisas que ficaram esse ano, mas eu não sei se elas não vão acontecer de novo. São duas coisas muito marcantes e preocupantes, né? Claro, a pandemia, espero que não aconteça de novo, né? Foi algo aí terrível, mas o que eu tenho receio que, mesmo se a gente tiver uma calamidade desse tipo, que eventualmente até volte, é a resposta dos policymakers a esse tipo de catástrofe, né? Foi muito desencontrada, teve muita descalibração de política pública, que vai gerar desbalanceios que a gente está só começando a ver, e também muita politização de decisões, né? Então, quer dizer, todas essas duas coisas levaram a outcomes aí muito desfavoráveis ao longo desse ano, e a gente vai colher os frutos, que eu acho que vão ser desfavoráveis disso ao longo desses próximos anos. Então, eu pensei, eu não consegui achar uma coisa que tenha acontecido e que eu te digo que não vai acontecer de novo, porque do jeito que o mundo está indo, esse tipo de postura, ele pode se repetir. Ótimo. Parreiras. Eu vou dar uma resposta completamente diferente. O que ficou no passado, acho que é aquela coisa da nossa trajetória de mercado de trabalhar das 7 da manhã às 8 da noite no escritório. Na hora que eu terminar aqui, eu vou dar um beijo nas minhas filhas e eu não vou ter que ficar 45 minutos no carro para poder fazer isso. Acho que o benefício do home office, de algum modelo que a gente vai migrar híbrido de home office e escritório, acho que é um ganho permanente que a gente vai ter aqui. A gente descobriu que a gente funciona super bem em home office. Óbvio, não é permanente isso, acho que a gente vai voltar. Tem perdas no processo, mas isso eu acho que é um ganho, é uma mudança estrutural. Essa questão de trabalhar remoto, trabalhar no modelo híbrido, desse tipo de coisa, tem muitos benefícios que a gente descobriu. Óbvio, tem problemas, mas tem muitos benefícios e eu acho que isso não vai voltar, não. Perfeito, muito obrigada. Foi excelente a entrevista, né, Samuel? Muito obrigado, pessoal. Valeu pelo bate-papo e, como eu sempre falo lá no final do Outliers, espero vê-los ambos nos seus respectivos escritórios em breve, assim que a pandemia nos permitir. Obrigado, viu, pessoal? Forte abraço. Samuel, Juliana, muito obrigado. Jobim, sempre um prazer aqui dividir com você. Prazer, Parreiras, foi um prazer como sempre. Obrigado, Juliana. Obrigado, Samuel. Até a próxima.